Fala pessoal, Ele é o Thiago Fegel. Ele é o Márcio Oliveira. Começa agora mais um programa Vim Te Desenvolver, programa que traz desenvolvimento para sua casa. E hoje tem um convidado especial, né, Thiago? Super especial, e eu faço questão de apresentar ele, até pela nossa relação de longa data, desde que eu me conheço por gente. E me veio uma frase muito interessante, eu gosto muito, uma citação de um filósofo, Ortega y Gasset, que diz: "Eu sou eu em minhas circunstâncias". E eu sempre digo que muito do que eu construí, do que eu sou hoje, é aqui, por causa desse cara aqui, Paulo Benaiter, que além de um grande executivo em grandes corporações, como Vompar, Marco Polo, hoje consultor, ajuda diversas empresas, e não é só nos negócios, é muito nas pessoas, como as pessoas fazem esse negócio acontecer. Eu queria ouvir então, Paulo Benaiter, conta um pouquinho dessa história e como é que você chegou até hoje, como é que você traz todo esse conhecimento para as empresas que você trabalha. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Benaiter, eu faço consultoria em planejamento estratégico desde 96 e aprendi, porque fui RH há muitos anos atrás, a lidar com pessoas, e isso fez toda a diferença na minha vida de consultor, porque qualquer planejamento estratégico pode ser retirado de livros, e dentro dessas questões dos livros não é muito difícil seguir a metodologia e estabelecer as forças, as fragilidades, olhar o mercado externo e os macroambientes e determinar em que posição a empresa vai estar. Complicado mesmo é colocar em prática, e aí é que vem a questão das pessoas. E acho que essa é a grande questão que a gente fala, né? Porque planejamento estratégico, eu sempre digo que no papel tudo funciona, né? No papel vale tudo. O que tu percebe quando se constrói um planejamento estratégico? Qual é a maior dificuldade das organizações no planejamento estratégico? Ou agora a gente está falando de um momento, né, um contexto que é cada vez mais volátil, que é cada vez mais inconstante, um contexto que é cada vez mais ambíguo, o famoso VUCA, né? O mundo VUCA, onde tudo é incerto. Como é que as empresas estão construindo o planejamento e qual é a grande fragilidade das empresas neste planejamento? Sempre que termina um planejamento estratégico, eu digo para as pessoas que o sonho foi colocado no papel. Porque num ambiente fechado, sem as turbulências do dia a dia e invariavelmente em retiros que se faz para fazer o plano estratégico, se reúne as lideranças e a partir daí estabelece os caminhos, examinando, que são coisas trazidas pelo consultor e pelas pessoas, a questão do ambiente, a questão das fragilidades da empresa, e aí você estabelece uma série de estratégias e planos de ação vindo dos objetivos estratégicos. O sonho está colocado no papel, e aí eu paro para o pessoal e digo assim: o trabalho mesmo vai começar agora, porque eu tenho que continuar com a empresa no modelo que ela funciona e tenho que começar a implementar um novo modelo, que é esse que a gente vê quando determina um negócio chamado visão de futuro. Que legal. A partir daí, você precisa começar a estabelecer as competências que a organização vai ter que ter. E competências são de pessoas, são de seres humanos, né? E às vezes você se depara com uma dificuldade de competência já na liderança maior, que é o dono do negócio. Invariavelmente um empreendedor. No Brasil temos muitas famílias que se viraram empresárias e a partir daí a questão da profissionalização passa a ser também uma dificuldade. E você tem ou não tem a facilidade maior ou menor de implementação, dependendo das resistências da organização, que vem de uma coisa chamada cultura organizacional. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu acho que tem uma questão que traz, e principalmente na região sul, quando a gente fala, né, Rio Grande do Sul, que nós temos uma grande característica de empresas familiares e uma cultura bem característica. Isso você percebe nas consultorias que você faz? Esse conflito, né? O gestor, que é o fundador, e aí vem a nova geração. Como é que acontece isso? O conflito é inerente a qualquer tipo de convivência e de vida, né, gente? O que é importante dizer é que toda mudança vai retirar a organização, e às vezes ela tem 40 anos funcionando dentro de um determinado ambiente e contexto, para algo que não é palpável, é alguma coisa que você precisa primeiro acreditar. Então, assim, a primeira grande barreira de um planejamento estratégico é que o dono acredite naquilo que ele ajudou a fazer. Se ele não acreditar, você vai começar a ter problemas e, invariavelmente, você vai ter muita dificuldade de implementar o plano estratégico, que é, então, a execução, a transformação de um processo. E, Paulo, sabe que eu já tive trabalhos em empresas
que quando a gente chega para apresentar esse estado desejado que é construído, né, com planejamento estratégico de um estado atual que não está tão bem, tu escuta dentro da cultura, mas isso aqui não funciona, mas aqui não é assim, mas aqui nunca aconteceu desse jeito, é assim, né? Márcio, eu diria que eu escuto isso 100% das vezes. Todo mundo acha que o segmento em que ele atua não pode ter o plano estratégico porque vai engessar demasiadamente a organização, e as pessoas não se dão conta que planejamento estratégico não é a mesma coisa do que a Bíblia. A Bíblia não se mexe, mas em plano estratégico a gente mexe sempre que for necessário. E a partir daí, o que você tem que fazer? Você tem que acompanhar o cenário externo, porque tem que se adequar a ele, e tem que acompanhar a questão interna, que é como as pessoas vão reagir às mudanças que vão se desenvolver. O que você tem invariavelmente? Você tem que trabalhar a cabeça do proprietário, do dono, do diretor, do CEO, o nome que a gente queira dar para quem dirige a organização, para ver que tipo de organização ele quer. Às vezes ele quer uma organização demasiadamente aberta, mas ele é um centralizador. E aí você tem que trabalhar com ele a questão da abertura e da delegação, porque um centralizador não delega nada, tudo tem que passar por ele. E aí você tem o primeiro problema, você desenha uma empresa que vai ser expoente dentro do mercado, a coisa da referência, e aí para poder ser referência eu tenho que ser o primeiro. Se eu tiver que ser o primeiro, eu tenho que ter gente que saiba o que faz. Isso determina uma série de competências que são diferentes daquelas de origem da organização. As que trouxeram a organização até ali não garantem que ela vai para lá. Isso eu vejo direto nas empresas, né? O modelo que quer se... Porque existe... de forma consciente, vamos chamar assim, muitos empresários que quando chamam a gente para fazer trabalho, que assim, não, eu quero ser o referência, eu quero delegar, mas na prática tem dificuldade, porque mudar é difícil, né? A gente fala muito em mudança de pessoas e quando tu fala assim, o líder que não delega, o líder que tem dificuldade de liberar que as pessoas trabalhem, mais uma vez a gente recai sobre as pessoas, porque são as pessoas que fazem a organização, né? Então, pessoas que influenciam, né? Quando a gente fala de um líder, a principal influência dentro de uma empresa vem de cima, né? Não vem de baixo. Sim. Olha só, nesse bloco a gente já apresentou a importância do plano estratégico, já deu para entender um pouquinho dessa experiência que está conosco. No próximo bloco, o Paulo começa a construir com a gente, com vocês, um pouquinho de soluções para levar para a sua empresa aí, para a sua casa. Fica com a gente. E aí, tchê, sacadinha de hoje, organize seu dia. É fato que pessoas mais organizadas trazem para o seu dia mais resultado. E tem um método muito legal de organização que eu gosto de trabalhar e gosto de fazer, que é organizar o meu dia. Como que eu faço isso? Todos os dias de manhã quando eu acordo, eu pego um pedaço de papel e coloco nesse papel tudo que eu tenho que fazer nesse dia. Tá? E o dia vai acontecendo e eu vou riscando. Todas as coisas que eu faço, eu vou riscando. O que é legal é que esse estímulo de colocar no papel o que eu tenho que fazer vai me dando motivação para fazer mais. E quando termina o dia, eu olho aquele papel preenchido e eu fico feliz. Então traga felicidade todos os dias para a sua vida, organizando o seu dia. E até a próxima. Estamos de volta então para falar um pouquinho mais de planejamento estratégico. E na verdade, quando a gente fala de planejamento estratégico, hoje tem uma discussão muito grande que ainda se usa planejamento estratégico, né, considerando a volatilidade dos nossos contextos, do mercado, quantas coisas têm mudado tão rápido. E eu sempre digo, né, quando a gente fala em planejamento, não quer dizer que a gente vai fazer exatamente, normalmente a gente não faz, tanto no planejamento empresarial quanto no planejamento individual. Sempre digo que a gente não vai fazer exatamente aquilo, mas sem ter o planejamento a gente não vai para lugar nenhum, né? A gente não sabe para onde vai. Mas eu queria ouvir um pouco da tua opinião, quais são os benefícios ainda de um planejamento para as organizações? Como é que tem sido percebido, tanto pelos sócios quanto pelo mercado, a utilização do planejamento? Uma das coisas que precisa trabalhar quando a gente faz planejamento estratégico é uma coisa chamada de rapidez de resposta. As pessoas ficam 40 anos com um modelo de negócio, depois fazem um plano estratégico e 4 meses depois eles querem que tudo tenha mudado dentro da organização, uma coisa que parece meio impossível de acontecer, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer para um plano estratégico dar certo? Primeiro é saber para que lado vai. Segundo, precisa dentro desse contexto estabelecer a estrutura necessária com as competências necessárias para que o planejamento estratégico possa ocorrer. Você sai de um plano estratégico, vai para um negócio chamado plano tático, que é o comercial faz o seu plano, o RH faz seu plano, a indústria faz seu plano, e esse conjunto num somatório e não divisório, como às vezes eu trabalho na minha área, você trabalha na sua e ninguém fala um com o outro. Quando tem um processo somatório, você vai ter como resultado específico o plano começando a reagir.
Como é que o resultado pode ser medido? Cada área tem uma razão de ser. E essa razão de ser é estabelecida através de objetivos e são medidas por indicadores. A reunião do grupo que dirige com a medida dos indicadores vai determinar se o avanço em direção àquilo que foi traçado está acontecendo. E, evidentemente, tudo ainda parte do velho programa de qualidade, PDCA, Planejamento, Desenvolvimento, Implementação e Controle. A gente às vezes inventa nomes novos, mas as coisas elas continuam só com nomes diferentes, dá um nome mais bonito, dá um inglês ali, a gente dá um nome. E é muito isso, né? Quando a gente entende, e tu trouxe uma questão que eu observo nas empresas muito, e em qualquer tipo de processo de desenvolvimento, que é essa divisão. Isso é meu, isso é teu, e a gente se perde do propósito, né? Eu acho que o planejamento ele dá esse propósito, ele dá esse objetivo. Eu faço quando eu falo um pouquinho de planejamento estratégico, ou quando eu falo que a gente tem um propósito comum, e propósito, inclusive, segundo dois pesquisadores, o Katzenbach e o Smith, eles pesquisaram muito equipes de alta performance. E eles identificaram que as empresas que entregavam mais resultados tinham equipes de alta performance. E que o pilar número 1 das equipes de alta performance, ou seja, toda empresa que tinha performance acima da média, ela tinha esse primeiro elemento que eles chamam, que é propósito comum. E a gente se perde do propósito. Um casal se perde do propósito, né? A gente vê um casal brigando para decidir onde vai jantar. Um quer sushi, outro quer churrasco. Qual o propósito da janta? Não é estar junto? Então interessa onde vocês vão comer, qualquer lugar serve. E a empresa é a mesma coisa, às vezes as empresas, os setores estão brigando, cada um puxando para o seu lado e estão se perdendo do propósito. Eu acho que essa pergunta é, qual é o propósito das organizações? Né? Onde é que a gente quer chegar? Eu acho que o planejamento permite isso, né? Isso que o Thiago fala, eu trabalho com construção de times. E a grande diferença entre grupos e times é que grupos são interesses individuais num coletivo. Isso mesmo. E o time é um único interesse em grupo. Então, a palavra que surge quando a gente alinha o propósito, e o primeiro item é o propósito, como o Thiago falou, é trazer uma sinergia para um grupo. E eu aprendi com o Joseph O'Connor num curso que eu fiz, tá? Que quando a gente tem interesses individuais em uma empresa, com 10 pessoas, no máximo o resultado pode ser 10. O que a gente sabe é que cada ser humano não dá tudo que tem. Tu trabalha dentro de empresas. Então a gente poupa um pouquinho, a gente deixa de fazer tudo que pode, então o resultado quase nunca é 10. Mas quando a gente alinha e une um propósito, essa sinergia faz com que essa união traga um resultado que é uma mágica, que é aquela superação que a gente busca, e o resultado de 10 pessoas juntas, às vezes não é 10, é 12, é 13. E isso tu sente quando implementa um planejamento estratégico que traz essa sinergia? Eu sinto muito essa resistência e essa dificuldade quando o planejamento estratégico é colocado em prática, especialmente quando o objetivo não está claro. E somado a isso, tem ausência de competências, né? Se você tem essas duas questões reunidas e elas se somam, você ainda vai precisar de mais um processo, que é chamado de motivação. A motivação vem da liderança bem definida. E se o líder não estiver preparado para fazer a motivação do seu pessoal, isso nada acontece. A origem dos recursos humanos saiu de uma experiência chamada experiência de Hawthorne, que há muito tempo atrás, na Revolução Industrial, identificou que pessoas motivadas produzem mais resultados. Se não, as pessoas vão fazer, eu sempre digo, mas eu não quero esse negócio das pessoas motivadas, tem que botar para trabalhar. Gente, a pessoa quando não está motivada, ela vai fazer o mínimo possível para não ser demitida. É isso, ela vai dar o mínimo possível para que ela se mantenha naquela posição. Agora eu pergunto, hoje no nosso contexto, hoje no mercado competitivo como nós temos, o mínimo possível das pessoas é o suficiente? E aí eu não tenho equipe de alta performance. Não. Eu preciso pensar sim, motivação sim, as pessoas se sentirem bem sim, gera resultado para a organização, isso não tem hoje mais segredo nenhum. Infelizmente as empresas ainda não trabalham dessa forma. E aí vem o propósito, porque o propósito implementa um motivo, né, para a gente ir atrás, um motivo para a gente fazer melhor, um motivo para a gente se capacitar mais, como tu falou diversas vezes. Se você não tem algo por que lutar, você não luta, você na verdade vai caminhando. É a coisa de ir segunda-feira para a empresa e dizer, vai começar tudo de novo. Então assim, quando tem esse tipo de manifestação é porque a pessoa não está na empresa, ela vai para a empresa porque ela precisa de salário. Então, dentro desse conjunto de coisas, o processo de desenvolvimento da motivação é muito forte. Se faz com planejamento, não dá para adivinhar o que tem na cabeça do chefe centralizador, porque se ele tiver algumas outras características pessoais, como
mudança de rumo a toda hora, você vai sempre ficar pensando, na segunda-feira ele vai mudar para quê? Qual é o próximo insight? O que me espera lá? Então, Tu não trabalha por um propósito, trabalha por uma surpresa? Parece É no somatório dessas questões que você tem o resultado final. É quando todo o grupo de áreas diferentes se dá conta de que joga no mesmo time. E aí, meus amigos, o que acontece é que os resultados são aqueles que são, como disse o Márcio, se somam além da matemática. E o resultado é multiplicado, na verdade. Essa questão da multiplicação se dá porque o interesse que eu tenho é vivenciar a organização como se ela fosse minha. Aliás, é o que todo empresário de boa visão espera, que as pessoas considerem a empresa como se fossem delas. E isso é muito, já puxando o próximo bloco, que a gente fala da Gestalt, né? Que o todo, ele é muito maior do que as partes somadas individualmente. E isso são pessoas que constroem. E no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais de como a gente pode dar sugestões, né? Que você pode utilizar no seu negócio para trazer um pouco tanto da motivação, como trabalhar o próprio planejamento estratégico. E aí, tchê! Sacadinha de hoje, o sucesso exige mais. Eu li um livro do Napoleão Hill que se chama A Chave Mestra das Riquezas e lá ele escrevia em 1890 sobre o quilômetro extra. Pessoas que tinham sucesso caminhavam mais do que a média. Só que sucesso não é apenas agir mais, temos que ter mais planejamento para ter sucesso. E hoje uma vida planejada não é cuidar apenas da carreira ou apenas de uma coisa que você julga importante. Temos que ter equilíbrio cuidando da nossa família, cuidando dos nossos relacionamentos, cuidando da nossa saúde, da nossa carreira, da nossa saúde financeira. E assim, cuidando um pouquinho de tudo e aí caminhando um quilômetro extra, com certeza você vai ter sucesso na sua vida, porque sucesso é estar onde quer, fazendo o que gosta, com quem gosta, certo? E até a próxima! Estamos de volta e o terceiro bloco é o momento que a gente faz um desenho, né? Traz uma estrutura e hoje, obrigado por estar aqui, Paulo, um dos programas com conteúdo que mais tem valor, né, para o mercado. Muito obrigado. E é com prazer que eu estou aqui. Nos conta um pouco da tua experiência, como construir, como desenhar isso dentro de uma empresa. O planejamento estratégico, Márcio, ele precisa, antes de mais nada, de uma decisão do dono da organização, né? Ele precisa querer o processo como um todo. Eu certa feita, eu sempre trago isso como exemplo, eu fiz um plano estratégico, estava o diretor e todas as pessoas de cargos maiores da organização, a gente desenhou o plano, aí fomos apresentar, isso que deu o resultado do que a gente pensou, gente, como é que a gente vai começar a fazer? E aí o diretor pediu para falar, o dono disse assim, o Benaiter me ensinou uma coisa, que as pessoas têm o direito de não quererem. E aí, meus amigos, vamos explicar para vocês assim, vocês têm o direito de não querer o plano estratégico, mas vão não querer no concorrente. Porque para aqui, a partir de segunda-feira, vai ter que ajudar. Quem ajudou a construir vai ter que ajudar a fazer. E aí, esta decisão, ela subsidia todos os outros processos. Metodologicamente, a gente diz, o plano está pronto, como é que agora eu começo a fazer? E aí você precisa ter noção de quantas áreas vão compor, quantas funções vão compor a tua estrutura organizacional. Exemplo, uma empresa de varejo, a área comercial, a área de compras, a área de logística, a área de atendimento, recursos humanos, financeiro, etc. e tal. Cada uma destas áreas precisa desenvolver um planejamento e uma estruturação. No caso de uma empresa que já existe, uma reestruturação. Essa reestruturação determina não a composição em cima das pessoas que estão dentro da organização vivenciando, mas aquilo que eu preciso para alcançar o desenho que eu fiz. E aí eu posso ter competências que eu nunca pratiquei antes. A partir daí eu começo a estabelecer a relação entre quem está na organização, naquele espaço, naquela função, com aquilo que eu desenhei como necessário para alcançar o resultado. E você vai ter desenhos de um negócio que em inglês se chama gap, que é o espaço entre o que eu preciso ter de resultado e o que eu posso ter de resultado. Desta diferença, deste gap, vão aparecer soluções variadas, desde treinamento normal, quando é um processo técnico, até treinamento de comportamento que vem por coach, por terapia ou qualquer outra coisa que se possa trabalhar o comportamento. Dentro deste contexto, eu também tenho que decidir, e o dono vai ter que decidir em algum momento, se ele continua investindo na pessoa que já estava ou se ele precisa de uma competência que venha do mercado. É o que se chama de recomposição ou redesenho.
Dentro desse contexto, eu começo a estabelecer para as pessoas um perfil de cargo, que é a função daquela área, a estrutura dela toda tem que ter perfis também. O somatório dos desempenhos das pessoas da base é o conjunto que o gerente da área A, ou B ou C vai entregar para o seu superior. E a gente sempre diz assim, quem entrega o plano, quem entrega aquilo que foi pensado no plano estratégico é a base da organização. Então, o cliente vem na base. Se a pessoa que está na base não tiver sido treinada e não tiver sido comprometida dentro da visão, você vai provavelmente ter um contexto onde o discurso lá é muito bonito, às vezes até representando os quadros na parede, onde tem negócio, visão, missão. Você senta numa sala de espera e olha e diz assim, pô, bonito aquilo ali, mas olha para o pessoal dentro e diz assim, mas isso não é dessa empresa. Por quê? Porque as pessoas que estão vivenciando... Né, eles acharam bonito e colocaram ali. Esse negócio aqui não foi feito para essa empresa. Por quê? Porque não se deram o trabalho de trazer para a área de baixo da organização, o que se chama de base, alguns chamam de forma muito feia de chão de fábrica, né? E não trabalham comunicação, né? Que é, em suma, um grande problema nas organizações, continua sendo. Eu faço um grande plano, as pessoas leem o meu plano e dizem assim, vai ser sensacional, só que eu não transmito para baixo e não instruo a fazer. É a instrução, é o treinamento, é a repetição que muda um hábito. Então, as pessoas que se quiserem ter um planejamento colocado em prática, vão ter que ter o trabalho de desenhar para baixo o que as pessoas vão ter que fazer, porque o porteiro, quando recebe alguém, ele tem que saber o que a empresa entrega. E ele, na verdade, não é o porteiro, ele é o primeiro representante da organização frente do cliente. Ele é a primeira pessoa que precisa ter orgulho desta função, coisa que invariavelmente a gente deixa em segundo plano. É só o porteiro. Então, assim, como dica, trabalhe todo o escopo da sua organização para aquilo que você quer. Senão você não vai conseguir fazer que o teu plano dê certo. Você vai começar a exigir demasiadamente dos teus gerentes, mas eles não estão preparados para fazer a duplicidade disso, e o cascateamento do processo para a base. E o Paulo trouxe uma questão aqui que para mim todas as empresas, vou fazer desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes, tem uma competência, um tema que aparece sempre, comunicação. E aí acho que é bastante importante trazer isso, porque a gente está falando aqui de pessoas, são as pessoas que colocam o planejamento em prática, e foi como o Paulo trouxe muito bem. E aí como a gente está preparando as pessoas, e gente, comunicação é uma tradução de quem eu sou, eu comunico o que eu sou, né? E aí em outro programa nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu comunico muito do que eu sou. E eu preciso me entender para me comunicar melhor, eu preciso saber fazer as pessoas me entenderem, como eu faço esse esforço. E aí o cascateamento vai, né? O gestor passando para as suas equipes, muitas vezes a forma que ele comunica já cria resistência. Então, levem em consideração isso que o Paulo trouxe, que é como desenvolver a comunicação das pessoas para que elas possam gerar melhores resultados e que consigam colocar em prática tudo aquilo que vocês desejam. Para mim ficam 3 coisas aqui. Primeiro, que tu falou, não tem milagre, né? As coisas foram criadas antigamente, hoje a gente muda os nomes, mas a essência é a mesma. A segunda, né, eu acho que a grande ferramenta é a comunicação. Num estudo eu diria que a comunicação e o controle daquilo que a gente dá para as pessoas fazerem. Tem muita gente que não sabe fazer controle. No estudo anterior, chega a se falar num percentual de 70% dos problemas em organizações são oriundos da comunicação. Sim, sem dúvida. E aí tem um grande motivador aqui, eu acho que tem, e tu falaste como ponto número 1, que é o seguinte: se eu quero me desenvolver, primeiro tem que ter o querer. Pessoa que não quer não se desenvolve, pessoa que não quer tu não consegue mexer no que está errado para ela, pessoa que não quer tu não consegue mudar o contexto dela. Então assim, é de dentro para fora a mudança, né? O Thiago tem um discurso muito legal, um trabalho muito legal sobre mudança, e primeiro vem de dentro para fora. Assim, é o porquê isso é importante para mim. E se uma empresa não estabelece o porquê isso é importante, que são os valores, os motivos, eu vou mudar por quê? Porque assim, para muitas pessoas tu não vê que mudança gera mais trabalho? E aí, poxa, vai mexer aqui para eu trabalhar mais? Vai mexer na minha zona de conforto que está tão gostosa que eu ganho a mesma coisa, para ganhar quem? E na verdade ganha todo mundo, né, Paulo? Ganha todo mundo. Uma das dificuldades adicionais a isso que tu colocaste é o fato de que muita gente não sabe o que quer da vida. E aí essas pessoas, de alguma forma, entram dentro de uma organização, na verdade, esperando que a organização dê todas as condições, quando, na verdade, eu deveria ocupar o meu espaço, porque espaço a gente não ganha, a gente conquista. E isso é carreira.
carreira é eu que construo e não a empresa. Mas também isso é tópico para outro programa, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, certo? Acho que agora cabe o agradecimento. Muito obrigado pela presença. Foi um programa fantástico. Acredito aí que tem conteúdo para todo mundo refletir, poder trazer mudança para a sua vida, primeiro, para a sua vida, para a sua empresa, né, Thiago? É fantástico isso e eu sou um suspeito, né, para falar. Quando falar com o Paulo, eu sempre me encanto e acho que esse tema sempre gera muito e cascateia para diversas áreas que nós vamos falar. Então, muito obrigado por todos estarem com a gente aqui e aguardem o próximo programa. É isso aí. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado. E aí, tchê! Fala, pessoal! Ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio Oliveira. E nessa terça tem o programa 20 Desenvolver com a Iron Man, a super Milena Klein. E com ela nós vamos falar um pouquinho sobre motivação e fora isso ela vai contar um pouquinho da história de vida dela e como ela chegou até aqui. Então vem com a gente!